The light and love of divine healing floods into you now. Tô muito animada para esse nosso vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou fazer uma breve análise do desenho humano do Arnold Schwarzenegger. A pedidos, né? Vocês votaram lá no meu Instagram também e quiseram conhecer um pouco mais do desenho dele. Eu confesso que eu fiquei bem inspirada depois de assistir a série dele, né, no Netflix. Eu não conhecia muito da jornada do Arnold, não sou muito fã. Inclusive, se você também não é muito fã dele ou da trajetória, das escolhas, enfim, deixe todos os seus julgamentos de lado para assistir esse vídeo, porque é muito interessante conhecer a jornada, a história de vida do Arnold com o desenho humano dele em mãos e observar como essa magia foi acontecendo na vida dele de forma natural, à medida que ele se permitiu ser quem ele é. Então, eu espero que traga muitas inspirações para vocês também aí na jornada de vocês, porque me inspirou bastante, como eu disse, independente de eu concordar, não concordar com as escolhas que ele fez, estamos aqui para honrar aquilo que nos diferencia. E eu acho muito inspirador quando alguém se mantém fiel às próprias convicções, quando alguém navega pela vida com coragem de ser ele mesmo, que foi o que ele fez e está fazendo ainda, né? Afinal de contas, ele está vivo. Então, eu vou colocar o desenho dele aqui na tela para a gente conversar. Vou começar a apontar aqui alguns aspectos que eu fui observando no momento que eu fui assistindo a série dele, né, que conta a jornada dele. E o que eu achei muito interessante na jornada de vida do Arnold é que tudo que ele se comprometeu a fazer, ele foi o melhor, né? Ou um dos melhores. Ele alcançou patamares muito elevados e se destacou, tanto na área do esporte, na área do entretenimento, né, como ator, e na área da política também. Então parece que tudo que ele mirava, ele ia até o fim naquilo e conseguia se destacar naquilo. E isso também está revelado no gráfico dele. My whole life, I had this unusual talent that I could see things very clearly in front of me. If I can see it, then it must be achievable. The idea was to sculpt the body to your will. But it also can be used to shape your mind. To do the things that everyone calls impossible. And that gives you the will. And no doubt that you could make new visions not only become a reality, but go beyond your dreams. Eu anotei aqui alguns pontos principais. Obviamente que essa não é uma análise como eu faria para uma cliente minha, porque eu não estou aqui falando com o Arnold, né? Eu só escolhi trazer alguns pontos principais do desenho dele, que me inspirou muito e que eu acho que pode inspirar vocês também e que eu vi ali perfeitamente revelados na história de vida dele, tá bom? E é muito legal quando a gente tem uma figura pública, apesar de eu não gostar tanto de fazer análises de pessoas famosas. Confesso que não é uma paixão. Eu fiz muito no início dos meus estudos, quando eu estava começando a estudar Human Design, para que eu pudesse compreender mesmo a magia do Human Design em ação. Então, no início foi muito importante para mim, mas hoje em dia eu confesso que eu não faço muito isso. Mas algumas pessoas, assim, né, que se destacam muito e que alcançam patamares muito elevados e que realizam coisas muito grandiosas, eu acabo ficando curiosa para saber um pouco mais sobre a jornada de vida da pessoa, sobre o desenho da pessoa, e foi isso que eu fui fazer com o Arnold. Então, vamos lá. Primeiro ponto que me chamou muita atenção, o Arnold é um gerador manifestante, como vocês podem ver aqui no desenho dele, e a estratégia de vida dele é responder ao que a vida traz. Um gerador manifestante está aqui para elevar a energia do mundo, para impactar o mundo, porque ele tem aí aspectos tanto do gerador quanto do gerador manifestante.
tanto uma geradora quanto uma geradora manifestante, ou gerador e gerador manifestante, tem uma aura que é aberta, envelopante, muito convidativa, que magnetiza tudo para suas vidas, né? Então, justamente por conta disso, a estratégia é responder à vida. Geradores e geradores manifestantes estão constantemente nessa dança com a vida, percebendo e respondendo o que a vida traz. Então, eu acho muito interessante porque logo no primeiro episódio, o Arnold fala que ele começou a desenvolver o talento dele, que ele não sabia qual era, respondendo à vida. Porque tem um momento que ele está caminhando na rua e ele se depara com uma revista, e na capa da revista tinha um ator que era um expander para ele, né? Ele viu aquele ator nos cinemas e ele falou: Nossa, eu quero ser igual a esse cara. E caminhando na rua tinha uma revista com uma foto dele na capa. E na hora ele parou em frente à vitrine e comprou aquela revista, e dentro daquela revista estava todo o programa de alimentação e treinamento desse ator. Então, ele respondendo a algo que surgiu ali na frente dele, ele decidiu se aprimorar naquilo e começou os treinamentos para se tornar fisiculturista e participar dos campeonatos e tudo mais. Isso foi aos 15 anos de idade, gente, ele era muito novo e já conseguiu perceber ali que era naquele caminho, naquela direção que ele deveria seguir. The drive to come to America was enormous. And if you're willing to put the hours behind it, then you have to really find out what is it where your talent lies. Where are you good at? After school, kind of walked around in town a little bit. And we saw the movie theaters. This ad there that was out there in front. This guy standing like this. I was kind of like in a trance. A store. There's all this American stuff. One of the things was muscle magazines from America. This guy, Reg Park, that I saw in the Hercules movies, he's on the cover. Inside it has his training program. He was getting up at 5 in the morning, he was training. And then he was training a second time. And then he was training a third time. I have to do that. And it said how he became Mr. Universe. And how he was discovered in Rome to become Hercules. So I said to myself, oh my God, well, this guy's my idol. So he was kind of like my blueprint to where I want to go in life. E aí, eu achei muito interessante também, trazendo para a parte dos expanders e da manifestação, que esse ator foi um grande expander para o Arnold, né? A partir dali, ele colocou imagens dele no quarto, ele olhava para as fotos dele todos os dias, se inspirava, porque era lá que ele queria chegar. Outro ponto que eu anotei aqui que eu achei muito interessante é que ele é um manifestador ativo, o Arnold, o que significa que para ele ter uma rotina, algo que ele pratique todos os dias, que aproxime ele da vida que ele deseja viver, né, daquilo que ele está mirando, é fundamental. E isso fez com que ele realmente fosse tão dedicado, tão ativo, em prol de alcançar os objetivos que ele tinha para a vida dele. Ele até conta que quando ele começou os treinos, ele estava num quartinho que ele alugava, que não tinha música tocando, ele comprou uns pesos ali e começou a se dedicar. E é bem desafiador você treinar sem escutar uma música, sem pessoas ali junto com você, mas ele se manteve muito focado naquilo que ele queria conquistar. O Arnold tem também o Portal 10 ativado, né? E o Portal 10 é o portal do autocomportamento, né? E ele tem vários canais que saem desse Portal 10. E o Portal 10 é um portal que fala sobre a pessoa se manter fiel às próprias convicções, aquilo que ela acredita, independente do mundo, das pessoas pensarem o mesmo, apoiarem ou não suas decisões. E foi exatamente isso que ele fez. Esse é um portal que fica localizado no Centro G, o Centro G definido no desenho do Arnold, fala sobre ele ter uma noção muito clara, assim, da direção de vida dele, da identidade dele, e ser muito fiel a isso também, até direcionando e inspirando outras pessoas que cruzarem seu caminho. E o Portal 10 sai desse centro, né? E o Arnold percebe que na trajetória aí da história dele, ele, muito novo, já sabia onde ele queria chegar, né? Respondendo à vida, ele encontrou esse direcionamento. Então, você começa a perceber como os aspectos do desenho vão se encaixando, né? A estratégia de vida dele, o Centro G definido, o Portal 10. O Arnold também comenta, num determinado momento, que com 10 anos de idade, ele já sabia que ele queria sair
da onde ele morava, que era a Áustria, né, e mudar para os Estados Unidos. Com 10 anos de idade, gente, né? E ele não sabia direito por quê, mas era a alma dele falando com ele, né? Mostrando exatamente para onde ele deveria ir. E foi nos Estados Unidos que ele descobriu esse expander, respondendo à vida, caminhando pela rua e decidiu que era justamente ali que ele deveria focar a direção na vida dele. Ele também tem o ego definido, o que diz que ele é um cara extremamente competitivo e as pessoas comentam muito isso na série, né? Sobre essa questão dele realmente gostar de competir. O canal do dinheiro, aqui no gráfico do Arnold, também revela o quanto ele tem esse instinto, né, para trabalhar com recursos, para ganhar dinheiro. E na série ele comenta também que ele se tornou milionário antes mesmo de virar ator, porque quando ele trabalhou ali no fisiculturismo e começou a se destacar, ele começou a ganhar um dinheiro e começou a investir. Ele viu, né, ele teve a energia desse canal já se mostrou na vida dele, porque ele sabia ali o que ele precisava fazer para conquistar mais recursos, para trabalhar da melhor forma com o dinheiro que ele tinha conquistado dali, fazer aquilo crescer e render cada vez mais. E aí ele começou a investir no ramo imobiliário e se tornou milionário antes mesmo de começar a trabalhar, a atuar nos filmes, né? Então, esse ponto também achei bem interessante de trazer para vocês. Essa garganta definida no gráfico do Human Design, do Arnold, né? Tem um momento na série que eles comentam que no início da jornada dele como ator, ele tinha muita dificuldade em falar inglês. E até hoje, o Arnold, ele tem muito sotaque da onde ele nasceu. Então, a garganta definida, ela traz essa maneira de se comunicar mais fixa. Quem tem a garganta aberta tem mais facilidade de mudar a maneira como fala, por exemplo, né? De aprender línguas diferentes, de perder um sotaque também. E ele, com a garganta definida e várias portas ativadas, acaba sendo mais fechado em relação a isso, acaba sendo um desafio na vida dele se expressar, né, se comunicar de formas diferentes do que ele está acostumado. Ele tem um estilo também, que mostra aqui no desenho dele, que ele gosta de ser observado, né, no ambiente em que ele está. E o Arnold comenta na série o quanto ele gostava, por exemplo, de fazer treinos ao ar livre, porque as pessoas ficavam olhando ele e os amigos dele treinar, e ele sempre gostou de ser o centro das atenções. Eu, por exemplo, sou estilo observadora e não observada, né? Eu gosto muito de observar o que está acontecendo à minha volta. Ele já gosta de ser o centro das atenções. Tanto que, né, gente, se tornou aí ator e muito famoso e foi para a política, enfim, tudo que ele se propôs a fazer, ele realmente se destacou. Ele tem um perfil 5.1 que fala, né, sobre ajudar as pessoas, fornecendo soluções para os problemas e desafios das pessoas e também se aprofundar muito naquilo que está envolvido para se sentir seguro, né, para construir essa base sólida mesmo, que é o arquétipo da linha 1. E em tudo que o Arnold se propôs a fazer, realmente ele se aprofundou naquilo, se destacou naquilo, foi o melhor naquilo, estudou aquilo, se dedicou, se destacou, até que ele, quando via que não tinha mais no que se aprofundar dentro daquela área, ele partia para um outro objetivo, né? Quando ele começou os treinos no fisiculturismo, foi assim que aconteceu, ele se aprofundou, se dedicou, e se destacou, ganhou vários prêmios, até que chegou o momento, por ele ter essa noção muito clara da direção de vida dele, ele sabia que ele tinha que mudar para continuar sempre crescendo, evoluindo, expandindo. Então, ele até cita na série uma frase que eu acho muito interessante da primeira pessoa que escalou o Monte Everest. Quando ele chegou lá em cima, perguntaram para ele assim, o que você sentiu, né, quando você realizou essa conquista? Poxa, o primeiro cara a chegar no topo do Monte Everest. E ele respondeu assim: eu olhei para uma outra montanha mais alta e mirei nela. E decidi que ela seria a próxima. O que isso nos diz, né? A gente não para de sonhar nunca. Os nossos objetivos, os nossos desejos, de fato, eles não são sobre uma jornada, um destino final. É sobre a jornada, é sobre quem a gente se torna nessa jornada, nesse caminho. Porque sempre quando a gente alcança, quando a gente chega naquele destino, conquista aquele objetivo, a gente passa a mirar algo diferente daquilo. E isso também foi muito
verdadeiro na vida do Arnold, né? Ele conquistou, ele se destacou, foi o melhor no fisiculturismo, ele decidiu que ele queria ser ator. Um outro ponto muito interessante também de observar é que quando o Arnold decide sair do fisiculturismo, porque ele viu que ele já tinha conquistado vários prêmios dentro daquela área, que ele precisava testar coisas diferentes, experimentar coisas diferentes para continuar expandindo, crescendo, evoluindo, ele liga para uma pessoa e fala, é uma pessoa que trabalhava com filmes, produção de filmes, né? E ele fala, olha, eu quero me aventurar nessa área agora. E a pessoa fala assim, ah, você quer ser ator? Ele fala assim, não, eu quero ser estrela de cinema, não vou ser ator. Porque tudo que ele se comprometia em fazer, realmente, ele se tornava o melhor naquilo. E foi o que aconteceu também quando ele se arriscou, né, nos filmes. Logo ele começou a se destacar, ganhou vários Oscars, enfim. E o Arnold tem o Sol ativando aqui o portal 31, como vocês podem ver, que é o portal da influência, né, que fica aqui na garganta. E de fato, ele está aqui para influenciar pessoas, para liderar, ele tem essa energia, essa essência de ser uma voz para outras pessoas. Isso também tem muito a ver com ele ter entrado para a política, né? A cruz de encarnação do Arnold é a cruz alfa, né, que fala muito também sobre potencial para liderança, influência, e eu vejo como se a vida inteira do Arnold tivesse levado ele para esse caminho, que é exatamente onde ele está hoje, né? Eu acho que é algo que foi acontecendo de forma tão natural na vida dele, conforme ele foi se permitindo ser ele mesmo, né? Conforme ele foi respondendo à vida, se mantendo fiel às próprias convicções. Então, tudo foi acontecendo, se desenrolando, até que ele foi nomeado uma das 100 pessoas que ajudaram a moldar o mundo. Olha isso. Isso é muito cruz do Alfa, gente, total. E o Arnold tem também, que faz parte da cruz de encarnação dele, inclusive, essa porta 41, que é a terra, aquilo que mantém a estabilidade que ele precisa para se tornar essa influência no mundo. E é o quê? A porta 41, a porta da imaginação, gente. O Arnold tem visões para um futuro melhor para o coletivo. Ele tem essa conexão muito forte com a imaginação dele, né? E isso desde o início da carreira dele já foi guiando ele para esse cenário, e hoje eu vejo muito ele usando essa energia em prol realmente do que as pessoas precisam, né, do coletivo, que é o propósito mesmo do Portal 41, tendo em vista que ele faz parte de um circuito coletivo que está aqui para fornecer essas visões e ser reconhecido por isso, né. Ponto muito importante também é a frase que ele fala no começo do filme, que a gente, de fato, estamos aqui, né, para sonhar cada vez mais, mas os nossos sonhos, eles podem se manifestar de maneiras que a gente nem é capaz de imaginar. E ele é um manifestador também não específico, né? Apesar dele ter clareza da direção de vida dele, de onde ele quer chegar, ele não está aqui para focar no como, nos mínimos detalhes de como isso vai se desenrolar. Ele está aqui para seguir a estratégia dele, a autoridade dele, que é uma autoridade sacral, e confiar que ele será direcionado para o caminho certo e que as coisas vão se desenrolar e que os sonhos dele vão se manifestar da forma que realmente aconteceu, né, gente? Então, chegamos ao fim da análise do Arnold. Espero que vocês tenham se inspirado aí, né? Me conta aqui, eu vou adorar saber o que vocês acharam. Se você tem algum aspecto semelhante ao desenho dele, se isso te inspirou. Eu não falei muito sobre esses canais, gente, mas só para a gente finalizar, a porta 34 é a porta do poder, né? Então, quando ela se conecta com a porta 10 ou com a porta 20, ela energiza essas portas, digamos assim, ela traz mais poder para aqueles assuntos. Então, se ela está se conectando com a porta 10, ela está dizendo que o Arnold, quando ele se manteve fiel às próprias convicções, ele teve essa capacidade de desenvolver um poder gigantesco ali, de modo que as pessoas olham para ele e ficam, assim, admiradas com a pessoa que ele é. A mesma coisa a porta 20, que fala muito sobre se manter conectado com o agora, respondendo ao que a vida traz e expressando aquilo que é verdade para ele no agora. Quanto mais ele faz isso e direciona essa energia de um gerador manifestante para aquilo que é satisfatório para ele, que foi o que ele fez a vida inteira, ele fez o que ele queria fazer, ele fez o que de fato ele pensou, nossa, eu quero, isso é gostoso, isso é algo que eu vou curtir fazer, e desenvolveu, né, se tornou essa pessoa extremamente poderosa que ele é. As coisas foram fluindo para ele desse lugar,
percebe? Então, é muito inspirador mesmo observar tudo isso acontecendo na vida dele, né? A magia do Human Design em ação. E o Human Design é, para algumas pessoas, esse processo de validar aquilo que elas já vivem, que já está dentro delas, né? Para outras pessoas é uma grande descoberta. Então, se você está chegando agora no Human Design e está olhando para o teu desenho e está vendo que você tem muitos aspectos ali similares com o do Arnold, independente de ter aspectos similares ao dele ou não, você também tem muito poder. E quanto mais você se alinha a quem você é de verdade, mais você alcança patamares incríveis na sua vida, mais você manifesta seus desejos. O Human Design ele chega meio que para encurtar esse caminho mesmo, sabe? Para você não precisar ficar dando murro em ponta de faca, ficar errando, se perdendo na sua rota o tempo inteiro, para recalcular a rota o tempo inteiro e voltar para o seu alinhamento. Então ele facilita toda essa jornada para as nossas vidas. Um beijo e até a próxima.